A semana começando e o seu Jornal Boa Notícia já está no ar. Hoje a gente vai ver que foi iniciada em todo o Brasil a campanha contra a gripe H1N1. Nós vamos te contar quem são os primeiros grupos que vão ser imunizados. E mais, a declaração do imposto de renda foi prorrogada e um economista traz dicas para renegociar dívidas. E ainda, em tempos de isolamento social, algumas empresas têm se dedicado a oferecer passeios virtuais. É isso mesmo. Você ficou curioso? Então vem comigo que o Jornal Boa Notícia começa agora. E a gente começa o jornal falando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, inicia hoje mais uma edição da campanha de vacinação contra a gripe comum. Ao mesmo tempo, o país segue imunizando a população contra a Covid-19. E para não ficar dúvidas com relação a essas duas campanhas, a gente preparou uma matéria explicando o que você precisa saber. Confira. Com números alarmantes de novos casos e mortes por Covid-19 no Brasil, a esperança continua sendo a vacinação. Porém, começou hoje em todo o país mais uma campanha de imunização, a contra H1N1, que são as gripes comuns. E com essas duas vacinações em massa, podem surgir algumas dúvidas. E por isso a gente convidou a doutora Luana Cássia, que é secretária executiva de saúde em Goiânia, e vai explicar para a gente todas essas dúvidas. Doutora Luana, muito obrigado pela sua participação e eu já começo perguntando, a pessoa que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, ela também pode tomar a vacina da gripe? Quem tomou a primeira dose de Covid-19, ela pode sim tomar a vacina da H1N1. O que ela precisa aguardar, Elton? Ela precisa aguardar 14 dias, que é o prazo mínimo entre as duas vacinas. Em relação à H1N1 e à própria doença, se por acaso você tiver contraído a Covid-19 e já chegou no seu prazo como grupo prioritário de tomar a vacina do H1N1, você precisa estar curado da doença para poder tomar a vacina do H1N1. E em relação à vacina da Covid-19, se você tiver contraído a doença Covid-19 e precisar tomar a vacina, o prazo que deve ser aguardado são de 30 dias após ter sanado os sintomas da doença, após ser curado da doença, tá? Entre as duas vacinas, prazo mínimo de 14 dias. Doutora Luana, outra dúvida muito importante é com relação à preferência da vacina, né? Quem já está no grupo prioritário deve escolher qual dose? A da Covid-19 ou contra H1N1? Como nós estamos, Elton, com as duas campanhas concomitantes, a gente não vai ter exatamente este caso. Explico por quê. Porque a campanha da Covid-19, ela começa com a questão dos idosos. E agora a estratégia do Ministério em relação à campanha da H1N1 é que se comece com as crianças, gestantes, puérperas, os povos indígenas e os trabalhadores da saúde. Então, quando a gente fala desse tipo de vacina, a gente está falando de proteção da sociedade, de doenças que podem se complicar e trazer consequências graves. Então, nós precisamos muito, qualquer tipo de vacina. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é reconhecido em todo o mundo. E é por meio dele que hoje a gente tem a esperança, né, de sairmos desse momento tão complexo da pandemia da Covid-19. Tá certo, doutora Luana. Muito obrigado pela sua participação. Então, só para a gente reforçar que começou hoje em todo o país a vacinação contra H1N1. E agora a repórter Tiara Castilho está em Goiânia e vai trazer mais informações para a gente. É com você, Tiara.
Olá para todos que acompanham o JBN nessa segunda-feira. É isso mesmo. Em todo o país começou hoje, dia 12 de abril, a vacinação contra a influenza, o vírus da gripe. Pessoal, muita atenção, porque diferente dos outros anos, a imunização não começa pelos idosos. Essa vacinação foi dividida em 3 grupos prioritários. De hoje até 10 de maio é a primeira etapa e devem ser vacinados crianças, gestantes, mulheres que acabaram de ganhar neném, indígenas e trabalhadores da saúde. A segunda etapa começa dia 11 de maio e segue até 8 de junho, quando serão vacinados os idosos e professores. Já a terceira e última etapa começa no dia 9 de junho e vai até 9 de julho, quando serão imunizados os demais grupos prioritários. Esse ano a meta é imunizar quase 80 milhões de pessoas contra a gripe, o que representa em um grupo de 10 pessoas, 9 serão vacinados. Com relação ao dia D, quando acontece aquele dia dedicado à vacinação, ele vai acontecer em cada cidade e estado de acordo com a demanda de cada lugar. E ainda não foi definido um dia específico pelo motivo, claro, de evitar aglomeração nesse momento de pandemia. Muita atenção com relação às datas e se você faz parte de algum grupo prioritário, não deixe de se vacinar. Jordevar, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara. Abraço para você. E a gente não pode esquecer que ainda estamos em pandemia. E um lembrete importante, olha, quem já tomou a vacina contra a Covid deve então esperar 14 dias para tomar a vacina contra a gripe ou vice-versa. E falando em pandemia, a gente traz agora os números do Ministério da Saúde até a data de ontem, 12 de abril. Acompanhe comigo aqui na tela esses números da Covid-19 em todo o país. Novos casos, 37.017. Até agora, nós temos 13.482.023 casos acumulados desde o início da pandemia. Número de novas pessoas mortas, 1.803. Total de mortes até agora no país, 353.137 pessoas perderam a vida. Vamos falar de pessoas recuperadas? Vamos lá então, olha. Número expressivo também, 11.880.803 pessoas conseguiram se recuperar, conseguiram vencer a Covid-19. Graças a Deus, né? Olha, e foi um sucesso o primeiro transplante mundial de pulmão de doadores vivos a um paciente que enfrentou problemas com a Covid-19. A operação foi realizada no Japão. A mulher recebeu o tecido pulmonar do marido e do filho dela. O procedimento cirúrgico demorou quase 11 horas. Transplantes de doadores mortos no país asiático são raros e doadores vivos são opções mais realistas. A mulher superou o novo coronavírus, mas perdeu definitivamente os pulmões devido à gravidade das lesões. O único meio de continuar viva seria por meio de um transplante pulmonar. O que aconteceu? Cerca de 30 pessoas participaram da equipe que realizou essa cirurgia. E agora, aquele momento que você fica sabendo o que é destaque fora do Brasil. Vem aí o nosso Giro pelo Mundo. A festa de um ex-banqueiro eleito no Equador. O conservador Guilherme Lasso comemorou a vitória nas eleições presidenciais depois da apuração de domingo. Ele faz parte da direita conservadora e, no segundo turno, recebeu 52,49% dos votos, contra 47,51% de Andrés Arauz, economista de esquerda e homem de confiança do ex-presidente Rafael Correa. Arauz reconheceu a derrota e parabenizou o adversário. Lasso conseguiu reverter o revés do primeiro turno para se tornar presidente na terceira tentativa, depois de derrotas em 2013 e 2017. O professor de esquerda Pedro Castillo e o economista de direita Hernando de Soto lideram a apuração do primeiro turno na eleição presidencial no Peru. De acordo com o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, 50% das urnas foram apuradas e Castillo aparece com 16% dos votos, enquanto De Soto tem 13%. Os resultados confirmam a necessidade de um segundo turno, programado para 6 de junho. Os peruanos, que tiveram 4 presidentes nos últimos 3 anos, tinham 18 opções entre os candidatos, sem nenhum favorito,
enquanto a pandemia não dá trégua no país. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre a prorrogação do imposto de renda. E fique atento, não saia daí porque a gente volta já já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta. E você aí de casa, já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre a fé e a devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone. Pegue o papel, pegue a caneta e anote aí. 62, olha só, 35, vamos lá, 3506-9800. Repetindo, 3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. E a pandemia tem mexido com a economia do país e muita gente tem tido dificuldades com as contas. E você aí de casa, está com pagamentos atrasados? Se a resposta for sim, o economista João Gondim traz dicas e orientações no comentário de hoje. Confira. Claro que a pandemia complicou as contas de muitas pessoas. Agora, em 2020, o índice de inadimplência foi recorde de contas básicas como água, gás, energia elétrica, telefone e por aí vai. Mas também foi recorde o aumento das pessoas buscando a renegociação, buscando colocar as suas contas em dia. O auxílio emergencial é temporário e aquelas pessoas que usaram o auxílio para aumentar o seu padrão de vida, às vezes fazendo compromissos que não encaixam no seu orçamento sem o auxílio, essas pessoas infelizmente se complicaram muito. Mas é claro, o auxílio é transitório e você precisa saber o que fazer para não se enrolar quando ele se encerrar. Bom, uma dica que eu deixo aqui para você é faça a gestão dos seus gastos eventuais. O que são gastos eventuais? Aqueles gastos que você não tem todos os meses, como por exemplo, vestuário, manutenção do carro, presentes dados aos outros, decoração e manutenção da casa, que são coisas que você não tem todos os meses, mas que fatalmente, em algum momento, você terá. Para esses gastos, eu quero te dar uma dica muito simples. Faça uma estimativa de tudo que você gasta com eles ao longo do ano. Esqueça aquela história de gasto fixo e variável, que ele não serve para nada. Pegue os seus gastos mensais, que você já sabe, e estime os eventuais. Quanto que você gasta com esses que eu acabei de falar, roupa, presente, manutenção do carro, etc., por ano? Agora, vamos somar tudo e dividir por 12. Por exemplo, se somado tudo isso você gasta 6 mil por ano, dividido por 12 dará R$500 por mês. Isso quer dizer que se uma família ganha 3 mil por mês e gasta 3 mil todo mês, ela já está endividada ou muito provavelmente vive apagando incêndios. O segredo é você considerar esses gastos eventuais dentro do seu orçamento. Significa que uma família que ganha 3 mil, ela tem que gastar no máximo por mês R$2.500. Afinal de contas, os outros 500 virão de forma eventual ao longo do ano. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você não vai se enrolar no orçamento, não vai entrar naquela bola de neve da dívida e se depende do auxílio emergencial para pagar algumas coisas, certamente você vai conseguir se organizar mesmo depois que ele encerrar. Agora nós vamos até Brasília, porque tem prorrogação de prazos. O Elton Moreira tem mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda 2021. O Senado aprovou até um projeto que prevê prorrogação. É isso, Elton?
É isso mesmo, Jordeval. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. E como você disse, o Senado aprovou esse projeto que estende até o dia 31 de julho deste ano o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, referente ao ano base de 2020. Lembrando que atualmente o prazo termina no dia 30 de abril, mas agora, para acontecer a prorrogação, a proposta precisa ser novamente aprovada na Câmara e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente vai acompanhar na tela o calendário mensal de restituição, porque ele vai ser mantido e o primeiro lote deve ser pago no dia 31 de maio e segue sempre no final de cada mês até chegar no quinto lote, previsto para o dia 30 de setembro. E para a gente encerrar, Jordevá, de acordo com o site da Receita Federal, cerca de 11 milhões de declarações foram entregues até o dia 6 de abril. O prazo teve início no dia 1º de março e a Receita espera ainda a entrega de mais 32 milhões de declarações. Inclusive, lá no site da Receita Federal, você pode acessar os serviços e tirar dúvidas sobre o preenchimento e envio da documentação. O endereço eletrônico é o www.gov.br/Receita Federal. É isso, Jordevá, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Elton. Grande abraço para você. E termina hoje o prazo para contestar o auxílio emergencial negado. Se você se encaixa nesse grupo, fique atento às informações da Tiara Castilho. O trabalhador que teve a nova rodada do auxílio emergencial negada e precisa contestar a decisão tem até hoje para explicar sua versão ao governo federal. Todos os pedidos devem ser feitos no portal de consultas da Dataprev, no endereço eletrônico consultaauxilio.cidadania.gov.br, que fornece a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. A contestação pode ser feita após o trabalhador fazer a consulta no site da Dataprev e constatar que teve o benefício cancelado. Caso o resultado dê inelegível, a própria página vai oferecer a opção de contestar. O sistema aceitará somente pedidos considerados passíveis de contestação, que permitem a atualização das bases de dados, como data de nascimento errada, CPF não identificado e informações incorretas sobre vínculos empregatícios e recebimento de outros benefícios sociais e trabalhistas. Só pode pedir a reativação do benefício quem recebia o auxílio emergencial no ano passado. O prazo para novos pedidos de benefícios acabou em 3 de julho de 2020 e não foi reaberto para nova rodada. Esse prazo de contestação começou no dia 2 de abril e hoje é o último dia. A inflação de março teve a maior alta para o mês desde 2015. E esse é o assunto de hoje do Opinião, do nosso quadro com o padre Inácio Medeiros. Veja. Além daquelas preocupações que o brasileiro tem, sobretudo neste início de ano, neste 2021, sobretudo aquelas relacionadas com a pandemia que está cada vez mais próxima de nós, problemas de ordem emocional vêm aumentando muito, porque antes a pandemia era às vezes só um número, agora ela tem um rosto concreto. Mas nesse contexto de dúvidas, nesse contexto de preocupação, chegou uma nova dúvida, que é do contexto socioeconômico que nós estamos vivendo, o aumento da inflação. No ano passado, a inflação já tinha batido aquela meta proposta pelo governo. E este ano, o mesmo está acontecendo. Tanto que no mês de março, a inflação também esteve acima daquela meta proposta pelo governo através do setor da economia. Como a gente sabe que a inflação está mais alta? Justamente por causa do custo de vida. Uma das razões do aumento da inflação foi por causa do aumento até abusivo dos combustíveis. Subindo o combustível, o preço precisa ser repassado para outros setores da economia. Com isso, a inflação bate à nossa porta e o custo de vida se torna cada vez maior.
Claro que a inflação ainda não está como nossos pais viveram em décadas passadas, quando chegava-se a 80% ao mês. A inflação ela vai permanecer aí na casa dos 6%, mas acima do índice previsto pelo governo. Esta preocupação cresce porque ela vem num contexto econômico prejudicial. A nossa economia está desacelerando, o aumento do desemprego é significativo e toda a situação causada pela pandemia, inclusive com o endividamento das famílias, o endividamento das pessoas. Ou seja, nós estamos num contexto socioeconômico bastante fragilizado. Como saber se a economia, se a inflação está aí rondando a nossa economia? Basta ver quando você vai no supermercado que você traz menos produtos com o mesmo valor que você pagava antes. Mas tem uma notícia boa. Os alimentos estão sofrendo menos com esta inflação, de modo que o custo de vida chega num índice menor à nossa mesa. E para não dizer que eu não falei de flores, neste mês de abril começou a ajuda do governo federal, o que pode minorar um pouquinho a situação do brasileiro. Hoje nós estamos pagando o preço pela aquela questão do aumento abusivo, tanto da gasolina quanto do etanol. Nós chegamos a pagar quase R$6 pelo litro de gasolina e quase R$5 pelo litro do etanol. Reduziu um pouquinho agora, a gasolina está aí R$ 5,50 e o etanol na faixa de R$4, mas assim mesmo está muito alto esse valor para o brasileiro, principalmente num período em que a inflação não para de subir, não é isso? Olha, em tempo de quarentena tem muita gente com aquela saudade de fazer uma viagem, não tem? Mas infelizmente não é o momento ideal. E pensando nesse turista que gosta de conhecer novos lugares, algumas empresas têm se dedicado a oferecer um passeio virtual, ainda que não substitua a experiência do ao vivo. Mas olha, já são ótimas opções para você que está aí sem arredar o pé de casa há muito tempo. Confira então agora mais detalhes dessa novidade com a repórter Tiara Castilho. Mesmo com alguns lugares fechados temporariamente por causa da pandemia do novo coronavírus, é possível fazer uma viagem incrível e detalhe, sem sair de casa. Pela internet, com alguns cliques, a gente conhece esses locais e detalhe, tudo de graça. Vamos embarcar juntos agora na Muralha da China. Assim que a gente entra no site Airpano, as imagens produzidas por fotógrafos são panorâmicas e é possível conhecer a Muralha da China por diferentes ângulos. Faz com que consigamos embarcar também nosso pensamento no lugar. Da China, vamos partir agora para Roma. Quem não conhece, é uma oportunidade boa para ver bem próximo o símbolo mais famoso do Império Romano, o Coliseu, reservado para combates entre gladiadores e animais selvagens. As opções são variadas. Que tal a gente conhecer o maior aquário do mundo? Pela tela do seu celular ou computador, é possível sim fazer o passeio nos Estados Unidos, precisamente no estado de Atlanta, onde fica o maior aquário do planeta, com mais de 30 milhões de litros de água doce e salgada. O lugar abriga mais de 100 mil animais de 500 espécies diferentes. Essa viagem é feita com a transmissão de várias câmeras, tudo em tempo real. Vamos dar uma passadinha também pelo Vaticano, uma cidade-estado que fica na Itália e onde está a sede mundial da Igreja Católica. As imagens nos enchem de encantamento. O site dos Museus do Vaticano ainda tem opção de fazer um tour virtual em 360 graus pelos principais pontos turísticos, incluindo a atração mais concorrida do Vaticano, a Capela Sistina, pintada pelos maiores artistas da Renascença. O Brasil não podia ficar de fora, também entrou no clima da tecnologia.
As viagens virtuais estão disponíveis para serem visitadas sem sair de casa. Por exemplo, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro é um dos principais cartões postais e a gente consegue fazer uma visitinha virtual lá. E para a gente finalizar esse rápido passeio virtual, vamos dar uma olhadinha nas Cataratas do Iguaçu. São um conjunto de 275 quedas d'água, localizadas na fronteira entre Brasil e Argentina, consideradas patrimônio natural da humanidade. Ninguém de nós estávamos preparados para passar tanto tempo em casa, mas é importante manter a nossa mente saudável. A gente espera que esse momento passe logo e a gente possa voltar a viver o mundo de forma real. Por fim, se cuidem! Que imagens lindas, hein? Olha, vamos encerrar o Jornal Boa Notícia de hoje com um registro muito especial que vem lá da Bahia. Preocupada em manter o contato com a avó durante a pandemia e, ao mesmo tempo, buscando proteger a idosa, a Lore Cerqueira teve uma ideia genial. A moça comprou um tablet e ensinou a vovó a realizar e fazer chamadas por vídeo, tá certo? Segundo a Lore, muita gente até duvidou da capacidade da senhora em usar o aparelho e até colocar o fone. E não é que ela aprendeu? A neta, claro, ficou muito feliz por ver a avó se dando muito bem com a nova tecnologia. A família agora continua mantendo o isolamento social por causa da pandemia, mas fica sempre conectada. Muito legal, não é mesmo? É assim que as pessoas vão se reinventando e procuramos novas formas de estarem perto mesmo à distância. É isso daí, uma boa notícia. Gente, o Jornal Boa Notícia fica por aqui. Quero deixar o convite para você. Amanhã, 12h30, a gente tem esse encontro aqui, sempre com muitas informações para você de todas as partes do Brasil. Até lá!